Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação dos professores de matemática, o Gustavo Bonfim e o Alexandre Duarte. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Lembrando que você pode fazer sua pergunta pelo telefone fixo ou enviando uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp, nos números que estão aparecendo aí na sua tela. Enquanto você envia mais dúvidas para a gente, vamos relembrar mais algumas aulas de hoje. Professor Gustavo, tudo bem? Tudo bem, Dani. Conta pra gente aí o que os alunos viram hoje no 8º e no 9º ano em matemática. Bom, no 8º ano nós trabalhamos com grandezas diretamente e inversamente proporcionais e no 9º ano a aplicação da função quadrática. Ótimo, professor Gustavo. Tudo bem, professor Alexandre? Tudo bem, Dani, beleza. O que os nossos alunos aí do 3º ano viram hoje? Nós estamos no último tema de sólidos geométricos, que é a esfera. Então nós estamos aplicando, resolvendo problemas que envolvem esfera. Excelente. Agora que nós já relembramos, né, as aulas do professor Gustavo e do professor Alexandre, vamos voltar para as nossas perguntas. E a nossa primeira pergunta desse segundo bloco é uma dúvida de 9º ano. Professor Gustavo, como você localizou os pontos de interseção entre a parábola e o eixo T na questão 2? A função é f de t é igual a menos t ao quadrado mais 4t mais 5. Bom, Dani, vamos lá. Vamos usar o nosso quadro. Ok, deixa eu só ligar ele aqui. Isso, fica à vontade. Bom, vamos lá, pessoal. Então, essa questão foi dada lá o desenho, né? Então, nós tínhamos o desenho e ele era representado da seguinte forma. Então, tem aqui um ponto e esse ponto aqui. Nesses pontos está descrito aqui menos 1 e 5. E ele me perguntou como que a gente conseguiu localizar o ponto onde a função corta, a parábola corta com o eixo T. Então, como foi dado esse desenho, quais são os pontos? Então, eu consigo localizar esse e esse ponto. Mas todo ponto no gráfico, ele tem um x e um y. Então a gente tem aqui, ó, x e y. Então, por exemplo, vou trabalhar com esse primeiro ponto aqui. Não houve, né, deslocamento no eixo y, porque ele está em cima do eixo t. Então o y aqui nesse caso é 0. Então esse ponto seria o menos 1 e 0. Tá? Nesse segundo ponto aqui, como ele está sobre o eixo t, então a gente pode garantir que não houve deslocamento em y. Né? Então qual é esse ponto? Eu andei 5 casas no x e nenhuma no t. Então eu posso falar que esse ponto é 5 e 0. Beleza? Isso a gente consegue, pessoal, só de olhar no gráfico, né? Uma vez que os pontos estão descritos nele. Não precisa da gente pegar a equação e calcular o valor de delta e das raízes. Isso aqui é uma questão assim, de interpretação do nosso gráfico, do desenho. Beleza? Obrigado pela pergunta. Valeu, Dani. Obrigada, professor. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é o professor Alexandre, é uma dúvida de 3º ano. Professor Alexandre, vimos a fórmula de volume da esfera e de volumes de outros sólidos. Qual é a diferença entre volume e capacidade? Ok, bom, quem me ensinou essa resposta foi justamente o professor Gustavo. Oh, né? coisa Muito obrigado. boa. Pois é. E velho aprendendo. Isso, né, que nós todos aprendemos uns com os outros, né, graças a Deus. Aí ele me ensinou o seguinte, então, por exemplo, imagina uma garrafa de refrigerante, uma garrafa PET. Né? Então, me corrija aí se eu estiver errado, professor. Né? Então, o que é a capacidade, o que é volume? Capacidade seria o quanto cabe nessa garrafa. Então, você mediria as dimensões da garrafa aproximadamente, né? Como se fosse um cilindro com um cone em cima. Você fala, nessa garrafa cabe tanto. Mas você não vai encher essa garrafa totalmente, né, para vender o refrigerante. Então, volume é o quanto efetivamente você tem dentro da garrafa. Então, por exemplo, uma garrafa PET de 2 litros. Então, você tem ali um volume de líquido de 2 litros, mas a capacidade dela, na realidade, é um pouco mais. Está correto, professor? Perfeito. Muito obrigado. Obrigada, professores, né? Vamos para a próxima, no nosso quadro. Nossa próxima dúvida é para você, professor Gustavo. Na atividade 1, foi pedido para complementar a tabela, onde 1 litro de leite custa R$3. A tabela pediu para 2, 3, 4, 5, 6, 12 e 24 litros de leite. Tem como você explicar a questão sobre as grandezas?
Bom, Dani, vamos usar o nosso quadro Vamos lá. para facilitar esse entendimento aí. Fica à vontade. Pessoal, o que é importante nessa questão, nela foi desenhado uma tabela, né? A gente vai tentar desenhar aqui, mas o mais importante foi que 1 litro de leite, ele custa R$3. Beleza? Então esse aqui é o fator assim, né? A essência da questão. E aí ele pediu para completar essa tabela. Então lá eu tenho perguntando 2 para 3, 4, 5, 6, 12 e 24 litros de leite. Se eu não me engano, os valores, a quantidade são essas aqui. Então eu vou analisar. Quando eu compro 1 litro de leite, eu pago R$3. Quando eu compro 2 litros, né, eu dobrei essa quantidade. Então o valor da minha compra também vai ser o dobro. Então eu vou colocar aqui R$6. E assim por diante. Ou seja, eu estou multiplicando a quantidade pelo valor do produto. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, né, se eu comprar 3 litros, eu vou pagar vou pagar R$9, porque é 3 vezes 3. E assim por diante. Então 4 vezes 3 me dá um total de 12. Aqui eu vou gerar 15, 18, 12 vezes 3, aí você pode fazer passo a passo, mas eu já vou automaticamente aqui. Né, vai bom dar, de cabeça, hein, professor? 36, e aqui 24 vezes 3, 72. Tá? Então aqui estão os valores. E aí ele me perguntou sobre as grandezas. Então o que você pode observar? Que na medida que eu aumento a quantidade de compra, né? Eu estava com 2, 3, eu aumentei a quantidade de compra. O que ocorreu com o preço? Também aumentou. Né? Então a gente pode falar o seguinte, se uma grandeza aumenta, a outra aumenta, essas grandezas são diretamente proporcionais. Utilizamos aqui, ó, grandezas GDP, de grandezas diretamente proporcional. Na medida que eu aumento a quantidade, o valor a ser pago também aumenta. Beleza, Dani? Obrigado. Beleza, vou pagar aqui, porque a próxima dúvida também é para você, só que agora é uma dúvida de 9º ano. Professor, como você conseguiu localizar o vértice na questão 2 sem fazer conta? A função é f de t, que é igual a menos t ao quadrado mais 4t mais 5. Vamos lá, Dani, novamente. Vamos lá. Essa questão, pessoal, foi dado o desenho da equação, da função, né? Então, eu tenho o desenho onde eu tenho o ponto menos 1 e 5. E eu tenho aqui a altura máxima. E aqui é 2. Ele perguntou sobre o vértice. Foi dada a equação. Mas vamos analisar, tentar interpretar aqui o gráfico. Para a gente facilitar um pouco o nosso entendimento. O vértice é aquele momento onde a função ela muda de trajetória. Por exemplo, esse momento aqui, ó, essa função ela é crescente. Ela passa por um ponto que a gente chama de vértice e a partir desse momento essa função ela passa a ser decrescente. Então o meu vértice é esse ponto. Quando você olhar lá no seu gráfico, se você traçar uma linha tracejada, você vai chegar no ponto 2 e 9. Ou seja, aqui é o x do vértice, aqui é o y do vértice. Então eu posso falar que o meu vértice nós aprendemos que é x do vértice e y do vértice. Então o meu vértice é 2 e 9. Beleza? Basicamente é isso. Pode fazer usando a conta? Pode, mas aqui a gente consegue ganhar tempo na questão e facilitar o entendimento. Bacana? Obrigado aí pela pergunta. Obrigada, professor. Agora nós vamos passar para o ensino médio, é uma dúvida de 3º ano. Professor Alexandre, o que é uma esfera inscrita e o que é uma esfera circunscrita? Ok, Dani, para não variar, vamos desenhar, né? Ainda agora mais, sim você vai usar o quadro, fica à vontade. Ainda mais, isso, obrigado, que é uma pergunta de geometria, né? Bom, gente, eu gosto muito de falar do português da matemática, né? Então, olha só, é dentro, né? Para dentro, não é isso? E circum é em volta de. Então, o que é uma esfera inscrita?
E o que é uma esfera circunscrita? Vou desenhar até a mesma esfera aqui, ó. Então aqui nós temos uma esfera, ok? E aqui nós temos uma outra esfera, que até escolhi desenhar duas esferas iguais. Se a esfera é inscrita, quer dizer que ela está dentro de outro sólido geométrico. Por exemplo, né, você quer dar uma bola de presente para alguém e você colocou essa bola dentro de uma caixinha com um formato de um cubo. Então, lá dentro do seu cubo, né, você vai ter essa esfera. Só que com um detalhe, né, a esfera está encostada em todas as faces do cubo, tá? Não tem nenhum espaço remanescente. Então, essa esfera aqui é a esfera inscrita, ok? Porque ela está dentro de alguém. O que seria a esfera circunscrita? Exatamente o contrário. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui dentro dessa esfera aqui, ó, uma pirâmide de base triangular, digamos que seja um tetraedro regular, tá? Tudo igual. Então aqui vai ser a esfera circunscrita, tá? Então, inscrita é a esfera que está dentro de outro sólido e circunscrita é a que está fora, a esfera que está em volta de outro sólido. Obrigado pela pergunta. Entendido. Obrigada a você, professor. Nossa próxima dúvida agora é para o 8º ano. Na questão 2, professor Gustavo, foi dado a distância de 600 quilômetros e pediu para a gente complementar a tabela, achando o tempo para as velocidades de 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 e 150 quilômetros por hora. Tem como fazer e explicar sobre as grandezas? Vamos lá, Dani. Muitos números aí, né? Tá, é o que a galera gosta, né? A matemática é isso, então. Então, pessoal, foi dada uma tabela e nessa tabela pediu para achar o tempo gasto com algumas velocidades. Então, eu teria aí 20... Ô, Dani, você consegue repetir para mim? 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 e 150 km por hora. Pessoal, então é só preencher quanto tempo que eu gasto andando com essa velocidade. E a distância é a mesma, né? A distância foi de 600 quilômetros. Isso, 600 então, quilômetros. Ou seja, é a matemática com a física ali interagindo, né? Eu vou andar um percurso de 600 quilômetros a uma velocidade de 20 quilômetros e vou gastar quanto tempo? Então, vou escrever aqui, ó, 600 km. O que é importante é aquele conceito que a gente tem da matemática e da física. O que você vai utilizar e o que eu vou ter que fazer? Então, nós temos que distância é velocidade vezes o tempo, né? Lembra do conceito que eu falei? Deus vê tudo. Não é isso aí, Alexandre? Boa, não falo nada de errado, não. Deus vê tudo. Então, eu tenho a distância, eu tenho a velocidade, eu consigo localizar o meu tempo. Então, o tempo é só eu passar aqui a velocidade dividindo. Ou seja, tempo é distância sobre velocidade. Então, com isso, pessoal, você vai pegar a distância e dividir pela velocidade. Vou fazer alguns exemplos aqui, práticos aqui, para a gente entender. Por exemplo, aqui, só apagar aqui para a gente ganhar um espaço aqui. Se eu tenho que tempo é distância sobre velocidade, qual que foi a distância percorrida? 600 quilômetros. Aqui velocidade, vamos fazer por exemplo com 20. Então 600 com 20. Para facilitar esse cálculo, 0 com 0 elimina. 60 com 2, fácil. Então deu 30 horas. Beleza? Certo aí, Alexandre? Vai conferindo aí para mim. Perfeito. 30. Se eu passo para 30, então de vez de eu dividir por 20, eu divido por 30. E assim por diante. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse de 100. Seria 600 sobre 100. Olha que conta legal. Corta, 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 corta. 6. Então o meu tempo aqui foi de 6. Beleza? E assim por diante. Como eu estou em velocidade quilômetros por hora, a minha distância é quilômetros, então o meu tempo, horas. Beleza? Vou fazer mais um exemplo aqui com 150 para a gente finalizar. Então é 600 dividido por 150. Corta, corta, sobrou o quê? 60 dividido por 15, né? Então, isso aqui vai me gerar o quê? 4.
4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 1, 4 com 2, 6. Subtraindo, 0. Ou seja, o tempo aqui é de 4 horas. Aproveitando essa questão para a gente analisar sobre as grandezas. Olha para você ver que legal. Na medida que a minha velocidade aumentou, o que está ocorrendo com o meu tempo? Ó, era 6 horas, passou para 4. Ele está o quê? Diminuindo. Então essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Uma aumenta, a outra diminui. Beleza? Respondido aí. Obrigado, Dani. Obrigada a você, professor. Nossa próxima dúvida é da Rosiane dos Santos. Ela é aqui de Belo Horizonte. Se não me engano, a Rosiane é da Escola Afonso Neves. Ela sempre participa aqui com a gente. Professor Alexandre, a Rosiane quer saber como achar o valor do paralelogramo e se você poderia dar exemplos para a gente. Claro, Dani. Um abraço para Rosiane, para todos os alunos, né, da Escola Afonso Neves. Ok. Bom, na realidade, Rosiane, o que acontece, né? O paralelogramo ele tem vários valores, né? Então vamos lembrar primeiro o que é um paralelogramo. Para ficar fácil, o professor Gustavo está me vigiando ali, ó. É uma caixinha de sapatos, né? Então, correto? Correto. Então tá aqui, né? Um jeito fácil de lembrar. Paralelogramo tá aqui, né? Aí o que acontece, né? Nós temos vários valores aqui. Por exemplo, se você quiser o perímetro, você vai fazer a soma das arestas do paralelogramo, né? Então digamos que aqui seja A, consequentemente aqui também é A, aqui é A e aqui é A. Se aqui for B, né? A largura dele aqui também é B, aqui também é B e aqui também é B. E se essa altura for C, né, todas as alturas serão iguais a C. Então, digamos que você quer o perímetro. Qual que é o perímetro? Você tem 4As, né, mais 4B, mais 4C, ok? Digamos que ele é feito de arame, por exemplo. Agora, se você quiser, por exemplo, a área, você vai dividir em, né, tem as bases, né? Cada base é um retângulo, né, tanto a de baixo como a de cima, área do retângulo, A vezes B, só que você tem dois, ó, aqui embaixo e aqui em cima, né, então vai ser 2AB. Da mesma forma, né, dos lados aqui, ó, você tem mais 2BC e finalmente na frente e atrás você tem mais 2AC. Claro que aqui pode colocar o 4 evidência, pode colocar o 2 evidência. Se você quiser o volume do paralelogramo, né, que a gente aprendeu lá no PET, o volume é área da base vezes altura. Qual que é a área da base aqui? Ó? É o A vezes B e vezes a altura C, ou seja, o volume, o produto das três dimensões. E finalmente a outra coisa que a gente aprendeu a respeito de paralelogramo foi a diagonal dele aqui, ó. Essa diagonal que vai de um lado a outro, não é a diagonal do lado não, tá? Da face não, é a diagonal que atravessa o paralelogramo todo passando pelo centro. Existem 4 delas, tá? Vamos chamar de D. Quanto que vale D? É só você lembrar lá do teorema de Pitágoras, né? Mas com 3 dimensões aqui, ó. Raiz de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Então, professor, graças a Rosiane, fizemos a revisão aqui, ó, de todas as fórmulas envolvendo paralelogramo. Muito obrigado. Obrigada. Viu aí, né, Rosiane? Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 9º ano. Professor Gustavo, na questão 2, a função EFT é igual a menos t ao quadrado mais 4t mais 5. De acordo com a figura dada, você pode explicar o tempo que a bola atinge a altura máxima e a altura? Vamos lá, Dan. Essa função, vamos lá. Então, foi dado o desenho, onde que eu tenho, no eixo X seria o meu tempo, e o meu eixo Y seria a minha altura, que aqui é dada em metros. E aí ocorreu a trajetória da do nosso chute aí. O que acontece? Qual que é o momento que ela atinge o tempo máximo? Você vai concordar o seguinte: ao lançar, né, essa bola, então ela partiu daqui, ó. Ela vem nesse vértice aqui é onde que a parábola ela muda de trajetória, né? Ela para de ser crescente e passa a ser decrescente. Então eu vou analisar em relação ao vértice, beleza?
qual que é o tempo dele? Eu vou lá e vou olhar aqui no eixo X. O eixo X está o quê? 2 segundos. Aproveitando aí, eu posso já olhar qual que foi a altura máxima. Lá no seu desenho, lá tem um 9 aqui, ó, indicando. Então, nada mais, pessoal, do que você analisar o vértice da questão, beleza? Então, ela demora 2 segundos para atingir a altura máxima, que é de 9 metros. Então, está respondida aí a questão. Obrigado pela pergunta. Obrigada. A nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de terceiro ano. Professor Alexandre, poderia revisar as fórmulas de área da esfera e volume da esfera? Claro. Ô Dani, antes só vou fazer uma correção, né? A Rosiane perguntou e eu respondi, não é paralelogramo, é paralelepípedo, tá? Porque lá no PET a gente está estudando os sólidos tridimensionais, tá? Não, você leu certo, né? Mas na verdade, gente, o paralelogramo é o bidimensional, né? E o tridimensional vai ser o paralelepípedo, tá? Então, todas as fórmulas que nós colocamos aqui foram tridimensionais. E vamos a outra forma tridimensional, que é a esfera, né? Então a pergunta é tranquila, né? O que é a área da esfera? Digamos que nós temos uma esfera de raio R, tá? Alex, você usou R maiúsculo, posso usar R minúsculo? Pode, tá? Se você quiser pintar essa esfera, quanta tinta você vai gastar? Então a fórmula da área da esfera é 4πr ao quadrado. E se você quiser encher essa esfera de líquido, né, quanto você vai gastar? O volume da esfera é 4/3 de πr elevado ao cubo. Gente, para terminar, é fácil desconfundir uma fórmula da outra. Então, por exemplo, se é a área, você está em centímetros quadrados, metros quadrados, por isso que o raio aparece ao quadrado. O 4π é constante. Se é volume, é centímetros cúbicos, metros cúbicos, litros, né? Então o raio aparece ao cubo e o 4π/3 é constante. Então você não vai confundir uma fórmula com a outra, você vai acertar, né, Dani? Com certeza. Obrigado pela pergunta. Ok, a nossa próxima dúvida agora é o 8º ano. Professor Gustavo, explique como você achou o valor do leite na questão 3. Foi dito que comprei 4 litros de leite, paguei com uma nota de R$20 e recebi R$4 de troco. E aí? Vamos lá, Dani. Vamos fazer conta aí. Então, pessoal, o que acontece? Essa questão nós temos que analisar assim, calmamente. Foi dito o seguinte, que ele comprou 4 litros de leite. E ele pagou com uma nota de R$20. E sobrou quanto de troco? Sobrou 4. Então eu posso falar que 4 litros mais 4 é igual a 20, beleza? Ou seja, ó, ele levou R$20, o que ele trouxe? 4 com um troco de 4 litros com um troco de R$4. Então essa é a equação. Como que a gente vai descobrir? Eu quero saber o valor do leite, que é do L. Esse 4 aqui, ele está me atrapalhando aqui, ó. Qual que é o procedimento que eu posso fazer para me tirar esse mais 4? Eu vou adicionar menos 4 em ambos os lados. Tudo que eu faço do lado esquerdo, eu faço do direito. Então vai ficar o quê? 4L mais 4 menos 4, 20 menos 4. Olha que legal. 4 menos 4, acabou o meu problema. Sobrou o quê? 4L é igual a 20 menos 4, 16. Resolvi? Não. Por quê? Porque aqui eu ainda descobri o valor de 4 litros de leite. E eu quero saber o valor de 1 litro. Então o que eu faço? Se eu quero saber só o valor do L, esse 4 ele multiplica, então eu faço o quê? O oposto da multiplicação, divido. Então, se eu dividir o lado, divido o outro. 4 por 4 é 1, não é 0, tá? É 1. 4 por 4 é 1. 1 vezes L, L. 16 por 4, 4. Então eu posso concluir que o litro do leite, nesse caso, custou R$4. Pessoal, usei a letra L, você pode usar qualquer letra aí que você achar. Tem gente que usa o P e aí vai, beleza? Respondido aí, Dani, obrigado. Ok, obrigada, professor. Depois dessa resposta, chegou a hora da gente fazer mais uma pequena pausa no nosso Tira Dúvidas. No próximo bloco, nós teremos a participação do professor Lucas Calazans e do professor Alexandre, que fica aqui com a gente. Eu agradeço a presença do professor Gustavo e você, estudante, já sabe como participar. Ligue para o nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp.
número 31 98295 2794. Já já estaremos de volta, não saia daí!